Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, o seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão, sempre aqui com vocês. E comigo hoje, como sempre também, meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um cast aqui do Dois Nerds e uma Bíblia. Espero que vocês gostem e nessa expectativa nós já pedimos aí, ajuda a gente, curte, compartilha, comenta, faz tudo que precisa ser feito aí, ajuda a gente, isso anima a gente a continuar produzindo aqui os nossos podcasts. E também, se é algo que você curte, se é algo que você acha legal, compartilha com alguém. Quando a gente gosta de alguma coisa, acha que é legal, geralmente compartilha, comenta, então ajuda a gente aí. Até porque, em especial hoje, né, meu amiguinho, a gente vai falar de algo que aconteceu muito recentemente aqui na nossa cidade. Então, você ainda que é de Curitiba, com certeza, fique bem à vontade para compartilhar um pouco do que nós vamos falar aqui. É isso então, minha gente. Hoje é um assunto... Não vai falar nem que é teológico, meu amiguinho. Eu vou falar que é um assunto cristão religioso no geral mesmo. A gente não vai nem entrar em... detalhes acadêmicos e papapá, não, hoje é igreja, hoje é Bíblia, hoje vamos falar sobre uma disciplina espiritual que é a oração, sua importância, o seu poder e por que nós crentes precisamos orar no final das contas. E falando de oração, a gente vem à tona, né? Algo que aconteceu muito recentemente aqui em Curitiba. Estivemos no domingo do dia 28 de julho, não sei quando vocês estão vendo esse cast, 28 de julho de 24. Nós tivemos um movimento de unidade das igrejas chamado Ora Curitiba. Faz alguns anos que aqui em Curitiba, não sei em outras cidades, mas aqui em Curitiba, região metropolitana, as igrejas têm empreendido aí algumas iniciativas de unidade, mas com um foco muito restrito à juventude, a culto de juventude e tudo mais. A proposta do domingo não foi algo restrito a juventudes e cultos de juventude. Foi algo que se expandiu, foi uma convocação às igrejas. E foi algo muito interessante de ver. A proposta dessa unidade não era para pregação, não foi para movimento político de alguma igreja, nada disso. Estive lá e literalmente foi orações intercaladas com músicas, né? Então tinha 2 ou 3 canções ali, mais oração, 2, 3 canções, mais oração, 2, 3 canções. Foi algo muito bonito de nós vermos, né? Inclusive, mais uma menção ainda sobre o evento especificamente. Foi um evento tão voltado realmente para a oração e para o reino que nenhum dos pastores que falaram disseram o seu nome, pouquíssimos falaram o seu nome, assim, não me recordo, e nem a identidade da igreja. Então a gente não sabe nem, se você não conhece alguém que estava orando, era isso mesmo, não era para conhecer. Você só sabia que era pastor, da onde e tudo mais, não era importante. As bandas, ninguém sabia de onde eram também, que igreja que era. Porque a ideia do movimento não era fazer propaganda, fazer exposição de alguma igreja ou de algum pastor, mas sim orar. De fato foi um movimento de oração. E aí vem à tona toda essa discussão sobre a oração, né? A oração, a importância dela para a vida cristã, a importância dela para a igreja. Porque realmente é algo que vem à tona. Às vezes a gente se confronta com desafios conforme nós temos lidado às vezes no nosso país, ou às vezes na nossa própria vida,
que nossas falas, nosso intelecto e nossa força não conseguem resolver. E é nesses momentos que a gente entende e cai a ficha de que existem batalhas que nós não travamos com a nossa própria força. A gente precisa de um outro recurso. E acho que aqui a gente vê um pouco da importância da oração. Quando a gente fala sobre relacionamento com Deus, existe a parte mística disso, né? A fé qual a gente vive é uma fé, até a própria definição de fé, né? Conforme a Bíblia indica, é isso, é a crença naquilo que não se vê. A gente está falando de algo espiritual, algo místico. E nós, como acadêmicos, a gente gosta sempre de colocar o pé no chão, olhar para a Bíblia, né, olhar para as pesquisas realizadas, para os textos de pastores e acadêmicos e teólogos que confiamos, e a gente gosta de traçar, né, limites, a gente gosta de traçar situações, estruturas e falar, isso daqui funciona assim, isso daqui funciona dessa forma. Mas quando a gente fala da fé de forma geral, a gente fala ali do âmbito espiritual, do cristianismo, a gente está falando de algo que a própria Bíblia indica que ela passa do limite da capacidade humana de raciocínio, né? A sabedoria de Deus é loucura aos homens. Então a gente sabe que há um âmbito aonde não há ciência que explique, há algo que a gente chama de sobrenatural. E aí, usando um termo mais pentecostal, né, a gente vai acessar esse sobrenatural através da oração, né? Então, a vida do cristão, ela é pautada, obviamente, no culto racional, da gente ter consciência do que a gente acredita, do que a gente está fazendo. Mas quando a gente fala sobre relacionamento com Deus, não tem livro, a não ser a Bíblia, que vai justificar como fazer. Não há explicação que a gente consiga mensurar, não há dados que a gente possa trazer. Porque quando a gente começa a falar sobre se relacionar com Deus, a gente entra nessa área da oração, de conversar com Deus, de se abrir para Ele, e a gente vê coisas diferentes, seja a nossa própria paz interior do nosso relacionamento pessoal com Deus, da nossa convicção da salvação e relacionamento e habitar do Espírito Santo, ou seja, coisas externas, né? Entrando até num pouco da questão dos milagres, da ação divina na sociedade. Então, esse evento que aconteceu em Curitiba é um evento maravilhoso, assim, uma coisa linda de se ver. Pessoas que estão abrindo mão de um preconceito religioso entre denominações, que a gente fica sempre naquela, né, para que brigar entre as igrejas, né? Abrindo mão de qualquer tipo de preconceito para se unir em algo que é um mandamento, assim, não é um mandamento, mas é assim, não deixa de ser, né? Foi cumprir o segundo mandamento, amar uns aos outros, que quando a gente se coloca em disposição a orar pelos outros é um ato de amor, mas se colocar à disposição, e é mais do que isso, não só uns aos outros, mas ao nosso país, à nossa cidade. A igreja, ela tem uma responsabilidade social, né, uma responsabilidade civil de ser relevante para a sua comunidade. Já falamos sobre isso, meu amiguinho, naquele cast velho nosso, da santa mundanidade da igreja, aonde a igreja, ela tem essa responsabilidade, sabe, de se posicionar na sociedade. E aí eu gosto disso, porque eu tenho muita dificuldade com crente que briga, né? Não, porque a gente tem crente lá na política que briga por nós, não precisa brigar, a gente também já falou de apologética. Ninguém tá precisando brigar. A gente precisa se posicionar como cristão e fazer o que cristão faz, deixar na mão de Deus. Então esse ato de estar lá orando pela nossa cidade, né, pelos nossos políticos de forma geral, não é, olha, Deus, abençoa esse político que é do meu partido, não. Senhor, abençoa os políticos, cuida das nossas lideranças, nossos governantes, né? Cara, isso é uma coisa linda, é maravilhoso ver a nossa cidade fazendo isso, o que é um evento que segue aí o SDA, né, que é essa Semana do Avivamento, que é um evento mais voltado para a juventude, mas é aberto para toda a igreja, onde as igrejas também, cada dia da semana foi um culto em uma igreja, com o pastor de outra igreja pregando, com o louvor de outra igreja fazendo. Então, houve esse movimento, né, essa busca de avivamento, e
Cara, como é maravilhoso ver o crente fazendo o que o crente tem que fazer. Se unir, orar, colocar na mão de Deus, isso aí é incrível. E quando a gente fala de oração, ainda dando alguns destaques, né, sobre oração, é algo até estranho, que em tese a oração deveria ser algo básico, né, na vida cristã, né, tanto a oração, a leitura bíblica. É difícil a gente entender como alguém pode se considerar cristão sem praticar as disciplinas espirituais mais básicas, que é a leitura do texto, a meditação e a oração no texto. Isso é algo que deveria ser o mínimo, né, da fé cristã. Pra quem pode aí fazer jejum também. Mas a oração é algo que eu acho interessante a gente mencionar também. É lógico que a oração, porque quando a gente fala desses movimentos de oração, conforme estão acontecendo, para aqueles que são mais tradicionais, eu vou me incluir aí entre esses tradicionais, eu não me considero tão tradicional assim, mas eu me incluo entre eles, talvez. Podem pensar, mas a oração vai mudar os planos, a oração vai mudar os propósitos de Deus. Eu sugeriria a gente pensar num outro ponto de vista, né? Vamos pensar, Tiago ele diz ali, o Senhor Jesus diz que a gente tem que orar. Então há um mandamento, ore. O Senhor Jesus, também no Evangelho, diz que a gente tem que bater a porta de forma insistente. E ele traz duas falas sobre isso, né? Tem uma fala que ele ensina seus discípulos literalmente, né? Batam e será aberto, peçam e receberão e tudo mais. Uma série de frases em paralelismo que enfatizam a persistência. E ele inclusive dá um ensino também parabólico, quando ele menciona a viúva persistente com o juiz iníquo, em que ele fala, peça, não desista de pedir. Seria estranho o nosso Senhor pedir para nós pedirmos algo se Ele não fosse, em algum momento, ter misericórdia e atender aquilo que nós pedimos. Então quer dizer que nossa oração muda ou faz Deus agir? Qualquer coisa então que a gente pede vai acontecer? Aí tem um outro ensinamento em Tiago, em que Tiago diz para nós, vocês pedem mal e por isso não recebem. Então é lógico que nós devemos ser persistentes na oração, mas na oração que agrada a Deus. E eu creio que se a gente persiste em orar aquilo que Deus se agrada, Ele vai atender, porque Ele vai atender aquilo que agrada a Ele, não que agrada a mim. Tiago ainda fala, se vocês pedem mal, porque vocês pedem segundo os seus próprios interesses. Então não é para o nosso próprio interesse que a gente pede. Então quando eu junto todos esses ensinamentos aqui apresentados de forma muito sucinta, eu vejo que sim, Deus ele se move através das nossas orações quando nós oramos aquilo que Ele deseja que nós oremos. Se nós orarmos aquilo que o nosso coração deseja, mas que a vontade de Deus não deseja, é lógico que a nossa oração não vai ser atendida, porque nós estamos pedindo mal, nós estamos pedindo segundo nossos próprios interesses. O que nós oramos, né, e qual foi a proposta desse movimento de oração em específico? Foi orar pelo nosso país, nós oramos pelo Brasil. Nós oramos por aquilo que nós entendemos que são basilares da nossa fé cristã e que hoje, a nível civil, a nível jurídico, nós não estamos conseguindo mais ser bem-sucedidos. Então nós entramos em outra esfera de atuação, nós oramos. Não que antes não estávamos orando antes, mas agora a gente intensificou mais porque passa-se a impressão de que o lábio, o discurso, o debate não funciona mais. Então nós oramos pelo Brasil. Será que Deus se agradou da nossa oração? Poxa vida, quantos lugares no texto bíblico a gente vê o Senhor falando ou recomendando, ou personagens bíblicos orando pela nação? Me veio à mente Daniel, o profeta Daniel, lá no capítulo 9 do livro dele, quando ele descobre que o exílio da Babilônia está acabando, né? O exílio de 70 anos do povo de Deus está acabando, e eles vão voltar para casa, portanto, o profeta Daniel ele vê que a profecia está se cumprindo, que está acabando esse período de exílio, e ele entra em oração pedindo perdão pelos pecados da nação. E ele ora
pedindo, se arrependendo e falando para Deus ter misericórdia nessa volta para casa. Somos um profeta intercedendo pela sua nação, pelos pecados cometidos pela nação. Aqui é um exemplo, né? Poderíamos trazer outros exemplos de homens de Deus que intercederam pela nação em que eles estavam, por elas estarem cometendo pecados, inclusive no âmbito civil e jurídico. Então sim, eu creio que a oração que nós fizemos agradou a Deus. E agora, se Deus assim o desejar, nós somos como a viúva persistente. Nós persistimos orando aquilo que entendemos que é a vontade de Deus. Cremos que Deus atenderá. Da mesma forma na nossa vida cristã, quando nós oramos de forma persistente aquilo que claramente é a vontade de Deus, Ele vai se agradar da nossa oração. E se Ele assim desejar, Ele vai atender no tempo dele e na hora dele. Isso é oração. E se Ele não atender? Nós aprendemos a nos relacionar com Ele nessa oração e aprendemos que o não faz parte da vida cristã também. Não é o não dele que nos faz acreditar nele ou não. A oração, antes de mudar histórias e eventos, muda a nossa vida. Acho que essa é a grande lição. Domingo, lá, eu reforcei esse aprendizado. Fui em jejum, meu amiguinho, algo que eu não fazia há muito tempo. E a gente faz um exercício de humildade, um exercício de consagração ao nosso Deus. Quando a gente dedica ali, foram 3 horas de oração. Quando a gente dedica um tempo ali full, né, orando, que em geral a gente geralmente não consegue dedicar. Perfeito, cara, eu acho isso maravilhoso, velho. Pensando, você falou algo pra aí que é muito importante. Eu vou mudar os planos de Deus? Jamais. Jamais. Eu acho que esse é o ponto importante. Tem muita gente ensinando isso, sabe? Que através da sua oração, Deus vai mover céus e terra, porque você é a coisa mais preciosa para Ele. Não é assim que funciona, nós não somos importantes. A gente precisa trazer à mente, meu amiguinho, o grande ensinamento de Doutor Estranho. Não é sobre você. Não é sobre mim. A história, ela é maior do que a gente, né? E eu acho importante a gente trazer isso à mente, assim, quando a gente pensa na oração. Agostinho, acho que foi Agostinho, tá? Quando questionado ou quando falando sobre por que Deus confia ao ser humano falho a responsabilidade de preservar a memória de sua revelação. Se o ser humano é falho, se a memória do ser humano não é confiável, se o ser humano tem a tendência de repetir os mesmos erros, por que confiar ao ser humano algo tão importante quanto anunciar o evangelho e preservar a memória? E quando ele fala sobre isso, ele fala que Deus se alegra em aperfeiçoar e honrar a sua criação. Faz parte da vontade divina integrar o homem na ação de anunciar o evangelho. Isso é muito importante, né? Nós não fazemos parte do processo salvífico. O processo salvífico é uma atitude, uma ação integral de Deus, de Jesus. É unilateral, parte somente deles. Agora, do anunciar da salvação, aí parte da gente também. Aí é um trabalho conjunto. Deus permite que a gente trabalhe com Ele. E a oração, ele entra nessa parte do trabalho. Então, sim, os planos gerais, salvíficos e finais, escatológicos e todas essas coisas de Deus não vão ser alterados. Não há mais nenhuma revelação a ser vista. Não há mais nada a mudar na forma de Deus agir para com o homem. Tudo isso já está pronto, a Bíblia já está fechada. Mas há pra gente ainda um espaço de atuação no processo de anunciar o evangelho e de se posicionar como cristãos, né? Então, isso é muito importante. A gente já tratou com pessoas, eu e meu amiguinho aqui, que acreditavam que através da oração eles poderiam literalmente mudar os planos de Deus. Isso não existe. E trazendo também para a Bíblia 2 exemplos de pessoas do Antigo Testamento, meu amiguinho, que oraram
e receberam respostas completamente opostas. E claro que são momentos de vida completamente opostos. Mas Davi, em 2 momentos, né, Davi se coloca diante de Deus e ele recebe 2 nãos. Um foi após o seu pecado com Betseba, onde Deus falou assim, agora a criança morre. E a Davi chorou, se colocou em jejum, orou pela criança. E Deus falou, não, a criança vai morrer. Já era. E foi, a criança morreu. Por quê? Porque estava fora dos planos de Deus. Não tinha nada que Davi pudesse fazer e Davi teve que aceitar isso. 2, quando Davi quis construir o templo do Senhor, ele estava num momento bom com Deus. Ele falou assim, Deus, eu vou te construir um templo. E Deus falou pra ele assim, não, tua mão tem muito sangue, cara. Prepara o material, mas não é você que vai construir. O que Davi falou? Tá bom, eu vou fazer tudo que tá ao meu alcance. Então são 2 momentos muito diferentes da vida de Davi, que ele recebeu o não de Deus, e ele falou assim, olha, tá ok, Deus, não muda o quanto eu te amo. Agora um outro, e aí você vai ter que me ajudar com o nome, um outro rei, eu acho que é Ezequias, obrigado, Ezequiel é o profeta, isso aí, ganhou um acréscimo de vida aí. O profeta foi lá e falou, você vai morrer. Aí ele, tá bom. Aí o profeta foi embora, ele virou pra parede, Deus, lembra aquilo que eu fiz pelo Senhor. Você acha que Deus não lembrava? Você acha que Deus queria ver ele agir em fé? Deus quer ver a gente fazer um ato, né, de ousadia. Aí é Novo Testamento, eu não vou lembrar o texto, mas fala, né? Entrem com ousadia na presença do Senhor. A gente tem acesso para conversar com Deus. Vejam, o Ezequiel não foi no sacerdote e falou ao sacerdote, ora lá para mim. Ele falou, Senhor, lembra do que eu fiz, lembra de mim. E aí o profeta volta e fala, foi acrescentado a você aí um tempinho de vida. Organiza a casa. Foi vagabundo, não organizou, isso é outra história. Mas há na ação de Deus, no relacionamento de Deus com a gente, esse desejo do Senhor. Venham até mim. Abram o coração, que eu já conheço. Conversem comigo, as coisas que eu já sei. Né? E não é sobre pedir, é sobre se relacionar com Deus. Conversar com Ele. Né? A Bíblia fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O que são estas coisas? O necessário, o dia a dia, comida, o trabalho, isso vai ser acrescentado. A gente tem que buscar o reino de Deus em relacionamento e pá. Então, esse ato de ir lá orar pela nossa cidade, esse é o ato. É ir, se posicionar, colocar diante de Deus. Agora é com Ele. Se vai haver algum tipo de alteração social, mudança governamental, não é com a gente, não é sobre a gente. A gente como igreja se posicionou, isso é maravilhoso. E eu acho que é também colocar isso de forma humilde, né? Não é porque a gente tomou uma atitude que agora vai acontecer, não. A gente tomou uma atitude porque nós temos que ter atitude. É nossa parte, nossa função ter essa atitude. O resto é com Deus. Até porque se não houve intervenção, é justamente por isso que a oração ela mexe com a gente, primariamente, né? Porque se a resposta for não, né? Se as coisas continuarem da mesma forma, a fé cristã ensina que é porque o Deus soberano assim o quis. Mas por que Deus quis que fosse dessa forma? Aí, gente, eu não sei, né? É um mistério que ninguém sabe. Nosso papel é orar, entender os propósitos de Deus que não são revelados. Já é algo muito complexo, né? Por isso que a nossa fé não pode estar alicerçada naquilo que Deus realiza apenas na nossa experiência pessoal. É algo que tem que estar fundamentado realmente na Escritura, naquilo que está revelado e que vai sendo confirmado na experiência pessoal. Mas já está testemunhado, independentemente dela, na Escritura. Agora, uma coisa interessante que eu acho legal, né, mencionar aqui é a questão da unidade, né? Esse movimento em unidade. Até fiquei reflexivo, dei uma pesquisada rápida durante o evento e tudo mais. A Bíblia fala alguma coisa sobre a unidade, da oração, né? Oração e unidade junto. Confesso que não achei nada especificamente que juntasse essas duas coisas. Agora, é conhecidíssimo a oração de Jesus em João 17, quando ele menciona, quando ele ora pela unidade dos seus seguidores. Né? Ele ora ali e fala, Pai, eu oro para que eles sejam um,
assim como eu estou em ti, que eles permaneçam em mim, que eles permaneçam em unidade e tudo mais, né? É um discurso muito conhecido, é uma parte da oração de Jesus muito conhecida. E quando a gente vê também as cartas paulinas, a gente vê em alguns momentos também a recomendação por permanecerem juntos, permanecerem unidos. A carta de Hebreus orienta também, né? Não deixem de congregar, permaneçam em unidade. Apesar de não ter nenhuma menção específica que eu tenha identificado ou recordado a respeito de oração e unidade, eu não creio que o Senhor insistiria tanto na unidade se ela realmente não proporcionasse algum tipo de vantagem para a igreja. Porque não faria sentido você insistir tanto na unidade se ela não tivesse como recurso algum tipo de resposta mais positiva do cristão do mundo. A gente tem também algumas passagens ali em Atos, quando o pessoal ia preso e tudo mais, e saía da cadeia e ia para casa de alguém onde estavam unidos em oração. A gente tem esses momentos. E além do texto bíblico, tem as próprias, e aí vamos para a experiência, né? Como eu falei. Temos aí essas evidências, né? Que são, vamos dizer, mais indiretas. Mas aí nós temos as referências da história da igreja. Então, quando a gente olha a história da igreja, a gente vê movimentos de oração acontecendo em alguns lugares do mundo, e a igreja que se unia para orar viu frutos disso na sociedade civil ou na própria dinâmica das igrejas, na relação das pessoas com a sociedade. Às vezes a sociedade em si não muda, mas as pessoas que a compõem são modificadas, porque essas pessoas estão envolvidas nesse movimento de oração, e foram movimentos de oração que prezaram pela unidade também, romperam com placas denominacionais e houve uma unidade ali do povo de Deus em oração. Por que eu estou falando sobre isso? Porque aqui eu vou ser meio penteca aqui, mas há um troço misterioso quando a igreja realmente se une fora independente de suas placas de igreja, e se reúne para orar. Existe algo misterioso quando o povo de Deus faz isso. Eu não sei o que é direito, né? Não sei o que é direito. Não compreendo direito, não acho que é algo só emocional, não sou um cara muito emocional, então falo isso porque eu não sou um cara muito emocional nessas questões, mas parece que há algo misterioso quando a igreja se une para orar, seja a igreja local que se une, né? Seja essa igreja mais universal, como aconteceu domingo, igrejas para além das placas ali locais. Existe algo misterioso e é algo que tem que ser cada vez mais praticado. Então, para além do Ora Curitiba, tem culto de oração na sua igreja, participe desse culto de oração, se envolva, ore com os irmãos. Não, mas eu vou orar na minha casa. Ok, mas se você puder orar junto com aqueles irmãos, participe. Tem algo diferente ali. Tenha momentos de oração em casa com a família. Isso. Com a família. Uma coisa que eu aprendi com os meus pais, amiguinho, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei meu relacionamento com a minha digníssima esposa, né, o pessoal que nos discipulava, ele falou assim: gente, orem todos os dias juntos antes de dormir, porque dessa forma vocês vão garantir que vocês nunca vão dormir brigados, porque vocês não vão ter coragem de orar brigados. E eu vou falar, em quase 10 anos de relacionamento, deu certo. Se a gente foi dormir brigado, foi uma vez e olha lá. A oração, ela quebra barreiras mentais do homem, faz o nosso espírito se conectar a Deus e ao outro. A comunidade cristã depende da oração para ter unidade. É um fato. Estarmos conectados em Deus e com o próximo, isso é de extrema importância. É isso aí. Então, não sei o que é, mas participe, então, tem aí experiências. Poderia falar outras minhas também, o Beto mencionou da oração em família, também vivo isso no meu casamento, né? Eu e Laís aprendemos isso, é um combinado nosso também, nós não dormimos brigados, e a oração ajuda. Às vezes quando a gente está discutindo também, às vezes a gente pausa a discussão e fala, vamos orar, porque a discussão não está indo para lugar nenhum, vamos parar de orar. Muito bom, muito bom. Porque às vezes realmente nós somos muito arrogantes, muito orgulhosos,
muito difíceis de lidar, e às vezes a gente precisa parar para orar realmente. Mas acho que um último ponto, né, meu amigo, para destacar aqui, destacar não, já destacou, mas eu acho importante reforçar de novo. Eu queria trazer à tona o texto de Efésios 6. É um texto que o pessoal gosta, né, dele. E é um texto que não é um texto penteca, não. É um texto bíblico. É um texto que todo cristão tem que crer e acreditar. Todo texto da Bíblia não é penteca, é bíblico, tá? É que tem gente que... Vamos deixar isso muito tem claro gente que aqui. fala, A Bíblia né, tá quando vê um texto mandando. bíblico, nossa, mas isso é bíblico? Paulo fala isso. Todo mundo deveria, em tese, caminhar nessa linha. Paulo fala: nossa batalha não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, né, e outros seres aí do mundo espiritual. E aí Paulo ele menciona uma armadura que deve ser trajada. Lógico, não é uma armadura literal, mas é uma metáfora espiritual, a qual os cristãos deveriam se trajar espiritualmente para entrarem nessa batalha que não é contra carne e sangue. E com essa armadura o cristão vai para essas batalhas e ele luta essas batalhas. E lá no finalzinho Paulo mostra como que essa luta acontece. Paulo diz que a gente tem que orar em todo momento. Isso é no final dele falar das armaduras. Aí a gente entende onde que é essa batalha espiritual travada com essas armaduras. Essa batalha é travada na oração. Então, gente, se tem algo que a gente talvez possa deixar nesse cast mais teológico, mais devocional, talvez, não sei se poderíamos classificar dessa forma, trave suas batalhas na oração. Eu não sei qual pai da igreja, não sei se é um pai da igreja também, não sei, é um clássico, né? Um teólogo de referência que ensinou que o tempo que a gente dedica à oração vai dizer muito a respeito de como nós vamos lidar com as batalhas do nosso dia. Então, se eu dedico 5 minutos vagabundos de uma oração lenta, veja, estou focando aqui não só no tempo, mas na qualidade dessa oração. Uma oração assim que você nem está prestando atenção, as suas batalhas nesse dia você vai travar também, talvez de forma lenta, porque vai ser só no seu braço e o seu braço vai cansar em algum momento. Vai ser só no seu conhecimento e o seu conhecimento vai falhar em algum momento. Porque nós somos falhos. Agora, se você dedica, pode até ser 5 minutos, porque eu não acho que tempo é o foco. Mas, cara, vão ser os 5 minutos mais incríveis do seu dia. Onde o teu coração, a tua mente vão estar vidrados em algo que é o Senhor de forma muito ímpar, assim. São 5 minutos que você... São os 5 minutos mais importantes do seu dia. Toda a sua atenção está ali. Talvez o seu dia... Talvez não, eu creio que o dia vai ser um dia de decisões mais sábias. E mesmo com o cansaço do dia, o sustento do Senhor vai vir com mais força. Eu creio nisso porque eu entendo que é o que a Bíblia ensina. Não é algo emocional, não. Eu creio que é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a oração faz essa mudança em nossas vidas e nos direciona para isso. Que você possa melhorar aí a sua vida de oração. É algo que eu tenho procurado melhorar também, nesses tempos corridos, ansiosos e difíceis que a gente vive. É isso então, meu povo! Uma conversa mais pastoral. Olha que mensagem pastoral linda do nosso pastor Lucas pro nosso final aqui de cast, para aquecer nosso coração, para edificar a nossa fé. Mas é o nosso desejo. Orem por nós. Olha só, coloquem em suas orações, orem pela sua igreja, orem pelos seus entes queridos, né? Se coloquem diante de Deus simplesmente para estar com Ele. Lembrando que oração não é só pedir, é conversar com Deus. Às vezes, não tenho nada para pedir, glória a Deus, agradece. Faça um momento de oração onde você só vai ficar chamando Ele de santo. Fechou, é isso. Então, se coloquem aí diante de Deus, uma oração. Vamos orar juntos pelo nosso país
E é isso, cara, que maravilhoso. Orar é muito bom. Meu amiguinho, muito obrigado pela sua manhã. Valeu, meu amiguinho. Valeu, pessoal. Não esquece aí, curta aí o cast se ainda não fez isso. Não saia daqui sem curtir ou compartilhar isso aqui com alguém. Até a próxima semana. É isso, meu povo. Um beijo e um queijo.